Qual deve ser a conduta de uma mulher cristã que cuida de outras mulheres? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui. Deus está fazendo algo entre as mulheres do nosso tempo. É notável que há uma movimentação. Durante o mês de março, nós vamos perceber diversos encontros, diversas atividades entre as mulheres cristãs. Já faz um tempo que o Senhor tem nos posicionado, nos ensinado, levantado ministérios, levantado líderes, nos comissionado a nos posicionar dentro das nossas casas, nos lugares onde nós estamos plantadas, e ao mesmo tempo o Senhor tem convocado mulheres para cuidar de outras mulheres. E isso vale para todas nós que cremos no Senhor Jesus e já confessamos a nossa fé nele, fomos chamadas e estamos vivendo um processo de transformação. Dia após dia, vivendo a santificação com a ajuda do Espírito Santo. Então, não é uma palavra que vale apenas para líderes ministeriais, para pessoas que têm a titulação X ou Y. Na verdade, vale para todas as mulheres, porque o Senhor Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, antes dele ascender, ele comissionou todos os seus discípulos, todos os cristãos, todos os seguidores, a fazerem outros discípulos. E o que é o discipulado? O discipulado é ensino, é cuidado, é formação de outra pessoa para que tenha o caráter de Jesus. Então, todos os cristãos são comissionados a fazerem outros discípulos. Nós somos discípulos cuidando de outros, ajudando outros, até que eles cresçam, se desenvolvam e consigam, então, multiplicar, cuidando e ajudando de outras pessoas. E é muito claro que há uma movimentação entre as mulheres. Eu, particularmente, que cresci num lar cristão, em toda a minha vida, eu nunca vi algo como o que está acontecendo nos últimos anos. O Senhor tem levantado mulheres, o Senhor tem posicionado mulheres, o Senhor tem chamado mulheres para se fazerem fortes, assumirem os seus papéis, entenderem sua identidade em Cristo e se posicionarem na luta espiritual. Sim, existe um ataque do inferno, um ataque maligno contra as mulheres. Isso é notável também, porque os homens não passam por tantas opressões como as mulheres passam, violência, misoginia, estupro e tantas formas difíceis de preconceito e de lidar. Mas essa luta não se trata de uma luta das mulheres contra outras pessoas. É uma luta espiritual e nós vencemos então com armas espirituais. Por isso que o Senhor nos levanta, nos chama e diz assim: olha, eu vou te reposicionar, eu estou sarando a tua identidade e agora você vai ajudar a formar outras pessoas, cuidar de outras mulheres. E é por isso que eu quero refletir sobre isso. Considerando o que nós temos visto, considerando tudo o que está acontecendo no nosso meio, no meio feminino, nós precisamos então pensar como nós devemos agir. Como é que eu posso cuidar de outras mulheres que estão no meu entorno? De repente, você pode ser um pastor, uma líder ministerial, ou você não pode ter um título oficial, formal, mas você tem filhas, você tem sobrinhas, você tem amigas, você tem colegas, outras pessoas, até irmãs na fé, que também precisam de cuidado. Então, esse vídeo é para você. Eu quero que você entenda o seu chamado e diga sim para o comissionamento de Jesus Cristo para as mulheres nesse tempo, entendendo, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então vamos lutar espiritualmente, amém? Bora lá. A reflexão, então, se dá com base no texto de Paulo a Timóteo. Vamos lá, o contexto do texto. Timóteo é um líder, então, na igreja primitiva, e Paulo, que é um líder também, formando outro líder, cuidando de outro líder, ele ensina Timóteo sobre como se comportar. Ele fala para Timóteo, como é que você deve escolher os líderes? Considere isso, isso e isso. Ele ensina para Timóteo diversos aspectos que precisam ser considerados
para manter a fé e a boa consciência cristã. E isso considerando o contexto da corrida ministerial mesmo, no campo de trabalho. E aí ele dá diversas instruções, mas eu quero aqui fazer uma reflexão com base no texto de 1 Timóteo 4, 11 a 16. Vamos ler. Diz assim: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Então, como devemos agir quando estamos, então, cuidando de outras mulheres, ensinando outras mulheres, ajudando elas a se posicionarem, obedecendo ao Senhor e cuidando de suas famílias, fazendo outros discípulos, obedecendo ao Senhor Jesus. Como é? A primeira coisa que a gente extrai aqui de lição desse texto de Paulo ensinando a um jovem líder, o Timóteo, é que nós precisamos ensinar. Ele diz, ensine essas coisas, ensine. Ensinar. E como é que nós ensinamos? Nós ensinamos quando nós falamos sobre o amor de Jesus para as pessoas, sobre o que é que ele deseja que nós façamos, e essas revelações estão na sua palavra. Nós ensinamos quando nós somos pessoas que são referência da palavra de Deus. Às vezes a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, mas pelo seu posicionamento, mulher, ela pode conhecer o certo e o errado da palavra de Deus, a graça salvadora, o amor do Pai estendido a todos, por você. Existem diversas maneiras de ensinar. O ensino pela sua participação, pela sua conduta, pela sua leitura, pela sua fala, pelo seu exemplo. É o segundo. Seja exemplar. Uma mulher que cuida, que deseja ensinar outras mulheres, ela se preocupa em ser exemplar. E isso é em todos os aspectos da vida. Seja um exemplo na modéstia. A mulher não tem que ser modesta? Pois seja o exemplo na modéstia. Se preocupe com o que você está comunicando ao se vestir. Seja exemplar na submissão a Deus, submissão ao marido, na honra ao pai e mãe. Seja exemplar no serviço prestado, na liderança no modelo de Jesus, que o líder é o que serve. O líder serve com humildade. Seja o exemplo em tudo que você fizer. Quando for fazer alguma coisa, quando for falar alguma coisa, quando for se posicionar diante de alguma situação, pense sempre, eu posso estar ensinando alguém com a minha postura e eu preciso ser exemplar. Nós, mães, eu acho que a gente pode usar como ilustração a própria maternidade. As mães, nós mães precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento, porque os filhos, eles aprendem muito mais pelo que vem, né, pela repetição, do que pela fala. A gente usa da fala, a gente ensina pela fala e o discurso ajuda, mas aquilo que nós fazemos parece que é mais eficiente no aprendizado. Então pense nas mulheres que você cuida, naquelas que você deseja influenciar, ser referência, fazer com que elas se acheguem mais perto do Senhor e entendam também o seu propósito. Pense nelas como filhas espirituais. Então seja o exemplo, seja o exemplo. Qual é a conduta adequada diante dessa situação, segundo a palavra de Deus? Procure ser exemplar. E aí, ligado a isso, nós temos o terceiro ponto que Paulo coloca, que é dedicar-se à leitura da palavra, à exortação e ao ensino. Sim, há essa ênfase. Ele diz ensine, depois ele diz de novo ensine. Mas você vai ensinar qualquer coisa? Você vai ensinar o que está na sua cabeça? Você vai ensinar coisas aleatórias? Não. Você vai ensinar o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o que nos guia, a palavra de Deus é o que nos ensina, o que nos dá autoridade. Então, como é que nós vamos desenvolver a capacidade de ensinar?
Como é que nós vamos saber como ser essa mulher exemplar, que ensina outras mulheres pela atitude mesmo, pelo comportamento, às vezes sem dizer nada? É entendendo o que está aqui na palavra de Deus. Para isso, nós precisamos nos dedicar a conhecer a palavra de Deus. Então, você tem outras mulheres sob sua tutela? Você tem outras mulheres que você está ensinando, que você está cuidando, para você ensiná-las e ser referência para elas de alguma forma? Fazer outros discípulos de Jesus? Você precisa se dedicar à palavra de Deus. Todos os dias conhecer o Senhor e ler repetidamente, porque o Senhor traz novas revelações. A palavra diz que se nós buscarmos o Senhor, Ele se revela a nós. Grandes coisas. A palavra diz em Jeremias que coisas grandes, coisas ocultas o Senhor traz. O Senhor revela a quem busca Ele. Então conheça a palavra de Deus, se dedique à exortação e ao ensino. O que é exortação? Ensinar o quê? Ensinar de todas as formas, corrigir. Cuidado, alerta com isso. Olha, esse comportamento tem que ser assim. Vigie nesse lado. Está sempre alerta, corrigindo. Até porque a palavra também diz, em Romanos 2,12, que nós não podemos nos moldar ao padrão do mundo. Não é o jeito de ser mulher que o mundo prega, que o mundo valoriza, mas é o ser mulher segundo a palavra de Deus, ser discípulo de Jesus segundo a palavra de Deus, não segundo o que alguém acredita, não é opinião, é fé, é crer que a palavra de Deus é que tem tudo que nós precisamos, o direcionamento para todas as coisas. Outro ponto que nós podemos aprender é sobre valorizar o dom que recebeu. Valorize, mulher, o dom que você recebeu. É o que Paulo diz a Timóteo. Valorize o dom que você recebeu. Flua, não negligencie. E aí, nisso, eu quero até trazer um texto que está completamente relacionado, que é de 1 Coríntios 12, 4 a 6, que diz assim: há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Nós sabemos que Deus nos criou com habilidades, aptidões que são muito particulares. Às vezes, uma mulher que flui na comunicação, ela não flui em outra área. Às vezes, uma mulher não flui na comunicação, ela não tem muita habilidade para falar e para falar em público, mas ela é uma mulher que cuida, que tem um coração compassivo, que sabe chegar e cuidar do coração de outras mulheres. Então, entenda, olhe para você. Quais são as habilidades, os dons que você tem? Onde é que você atua que flui melhor, mais naturalmente? Entenda, o seu propósito está relacionado aos dons, às aptidões, às habilidades que Deus colocou em você. Foram características plantadas por Deus relacionadas ao propósito que Ele tem para você. Então, valorize as suas habilidades, os seus dons. Existem os dons naturais, assim, as habilidades que cada pessoa tem. Existem também os dons ministeriais, que está relacionado ao apostolado, ao mestre, né, ao ensino, a pastoreado, e são 5, né? Na verdade tem outros, conforme Paulo escreve aos Efésios. E existem os dons espirituais, como o de profetizar, o de curar, o dom da fé e outros mais. Mas o que ele enfatiza nesse texto que eu li de Coríntios? Existem diferentes dons, mas tudo vem de Deus. Existem diferentes maneiras de agir, diferentes ministérios, mas tudo vem de Deus. E se de repente, ao invés de Deus te dar uma cidade, Deus te deu uma sala de aula, ore por seus alunos, as pessoas que estão sob seu comando. Ore por eles. Seja exemplar na conduta, dizendo não ao que precisa dizer, ao pecado mesmo, dizendo não, sendo referência, sendo honesta. Se preocupe com isso. E se ao invés de te dar uma nação, Deus te deu a sua família, os seus filhos.
Valorize isso e flua na sua casa. Quais são os seus dons? Quais são suas habilidades? Entenda que tudo flui com o mesmo fim. E o fim é contribuir com a expansão do reino de Deus. Fazer com que outras pessoas conheçam Jesus também, tenham chance de salvação, de transformação de vida. Então, não negligencie, mulher. Às vezes a pessoa se desvaloriza. Porque eu não sei fazer isso. Porque eu não sei fazer aquilo. Mas o que você sabe? O que você flui naturalmente? Faça. Foi Deus que te deu. Se foi, no caso de Timóteo, Paulo está dizendo assim, você recebeu dons pela imposição de mãos. Outras pessoas vieram orar sobre você e você recebeu. Então valorize isso. Qual foi o dom que você recebeu? Ou quais dons você deseja receber? Porque, veja, os dons espirituais. Paulo diz que é o próprio Espírito Santo quem decide qual dom vai dar a cada pessoa. Mas ele nos orienta, busquem os dons. E busquem os dons que vão muito edificar a igreja. E ele, então, ensina sobre o dom de profetizar. Valorize, sabe? Se você quer algum dom, então busque no Senhor esse dom. Se você quer crescer em algum dom, entenda também, o dom não é para você, não vai te servir, mas é sempre para servir outras pessoas. O dom é sempre para servir outras pessoas. Então, flua, não seja negligente, não seja irresponsável. Tenha cuidado, haja com cautela, mas ao mesmo tempo haja com a ousadia, o espírito de ousadia que está sobre você. Um outro tópico que nós podemos aprender é: seja diligente. Cumpra todas as tarefas que lhe cabem, com zelo, com maestria, com amor, com cuidado. Seja diligente. Ser diligente é se comprometer com o que assume. Assumiu a salinha do infantil, então seja diligente, seja comprometida com cada reunião, seja comprometida com a preparação do material, seja comprometida e dedicada com o que é preciso fazer para que você flua naquilo dali. O que você tem, então, em mãos é um grupo de amigas que desejam conhecer mais do Senhor, então seja diligente, se dedique para receber essas amigas, por exemplo, fazer uma mesa para falar da palavra de Deus, para orar juntas, para buscar a face do Senhor juntas. Seja diligente, cuide carinhosamente, com dedicação, com amor. Ligada a isso, Paulo diz, seja dedicado. E a você, seja dedicada, invista tempo, esforço, invista amor e serviço naquilo que o Senhor te entregou. Por exemplo, a diligência e a dedicação têm uma ligação. Eu preciso ler e meditar na palavra de Deus para que eu venha conhecer o Senhor e ter condição de ensinar outras pessoas. Eu preciso ser diligente e dedicada. Mesmo sem vontade, eu preciso reservar tempo e fazer o melhor possível. Com amor, com atenção, com esforço, investir mesmo naquilo dali que precisa ser feito, para que seja feito com excelência. Então, a diligência e a dedicação estão relacionados no cuidado que você tiver com outras mulheres, com outras pessoas, sejam suas filhas ou quem for. Seja dedicada e diligente. Faça com excelência, como se fosse para o Senhor. Como está escrito em Colossenses, tudo que vocês fizerem, façam como para Deus. Você vai receber as amigas em casa para ensinar a palavra, estudar a palavra, um grupo de oração, alguma coisa assim. Faça como para o Senhor. Receba como se você estivesse recebendo Jesus. Como é que você receberia Jesus? Certamente limparia até embaixo do sofá. Certamente prepararia o melhor bolinho, o melhor cafezinho dentro das suas condições. Então, seja diligente e dedicada com as pessoas como se você estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Imagina Marta servindo Jesus com dedicação, com diligência. Seja essa mulher, porque isso vai render frutos. Você vai semear no reino de Deus e vai ver outras mulheres rendidas ao Senhor também. E sabe o que é mais interessante? Quando nós nos dedicamos, quando nós somos verdadeiramente diligentes, quando nós nos esforçamos em conhecer o Senhor e transbordar para outras pessoas, nós aprendemos muito mais. É algo incrível.
enquanto estamos ensinando, às vezes nós aprendemos até mais do que quando nós estamos só no lugar de receber. O Senhor também vai te abençoar. E aí, nós entramos no outro tópico. Cuide da sua própria vida, segundo a palavra de Deus. Isso é bem interessante. Paulo diz a Timóteo, atente bem para a sua própria vida, para os seus deveres. E, ainda diz mais, persevere nos seus deveres. Persevere. Cuidar da própria vida é você cuidar do todo seu. É o autocuidado que não tem a ver com a estética. É o autocuidado do corpo, porque o corpo é o veículo que nos leva a viver, a cumprir o propósito do Senhor. É cuidar da alma, das próprias emoções. Uma mulher adoecida emocionalmente, como é que ela vai ter condição de cuidar de outras mulheres? Então, atente para as suas emoções, atente para o seu corpo, para nutrir uma vida saudável e ter um corpo saudável, mas também atente para a sua vida espiritual. Você que cuida de outras, você tem responsabilidade. E veja só, não é só servir o Senhor, não é só cuidar de outras pessoas, é beber da fonte. Marta estava servindo o Senhor e Maria estava preocupada com a presença dele. Quando Marta se agonia, o que é que Jesus diz? Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar dela. Marta, Marta, você está muito agoniada com outras coisas. É o que Jesus ensina. Então, o serviço é bom, mas o serviço precisa ser redimido e jamais pode ser substituído pela presença. A igreja de Éfeso, lá na carta, lá no texto de Apocalipse, quando Jesus está pedindo para João escrever cartas às igrejas, a Éfeso, Jesus elogia, olha, vocês são diligentes, vocês trabalham muito, vocês perseveram, mas eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Então, não é só servir, é amar o Senhor. Para você ter como transbordar na vida de outras mulheres, você precisa estar cheia. E onde é que a gente se enche? É no secreto com Deus. Então, observe a sua própria vida de oração, observe a sua vida de culto ao Senhor, observe onde é que você está errando. Se você não consegue perceber, peça ao Espírito Santo. Assim, constantemente nós precisamos fazer essa oração. Espírito Santo, sonda-me e vê se há em mim algo de mal, como o salmista fez. Vê se há em mim algo que te desagrada, algo que precisa ser corrigido e me orienta. E o Senhor corrige. Às vezes a gente vai tomando conhecimento de coisas que a gente não imaginava que eram graves, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual e simples, mas você de repente assiste séries e nas séries tem ceninhas românticas e um pouco ousadas, né? Que mostra ali os seios de alguém quando tá ali num ato bem romântico, bem suave, mas passando um pouquinho da linha. Se você estiver conectadinha a Deus, buscando o Senhor, o Espírito Santo fala ao seu coração, sabe? Eu tô falando isso como um testemunho pessoal. Eu estava assistindo uma determinada série romântica de época e tinha umas cenas picantes. E aí eu comecei a pensar assim, será que isso aqui tem problema? E depois eu fui entendendo, o Senhor foi falando comigo. Quando eu peguei assim, uns podcasts, uns textos para ler umas coisas, o Senhor foi me fazendo entender, tem problema sim. É pornografia também. A gente condena aquela pornografia vulgar, mas às vezes a gente deixa escapar a pornografia velada, a que tá mais sutil, como numa série que é uma cena extremamente romântica de um casal, mas tá ali partes do corpo de outra pessoa que você não deveria ver. O ato em si que não é legal, é pra se viver dentro do seu casamento e pronto. E às vezes até uma leitura um pouco mais erótica, que nós mulheres, nós somos captadas muito mais por isso do que pela pornografia vulgar, mas que muitas vezes nós não percebemos que é ofensivo e lemos como inofensivo. Então estar conectada ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que sonde, ele vai lhe dando essa revelação e essa confirmação. Ei, peraí, isso aqui não é para você assistir não, abra mão. Então, atente para a sua vida, mulher. Você que ensina outras mulheres, atente para a sua vida em todos os aspectos. Vigia, porque você é referência para outras. As que estão sob seus cuidados, de alguma forma vão ser influenciadas por você. E
Você precisa, então, não só servi-las com dedicação, mas também com o próprio exemplo. Então, cuide da sua vida, cuide para que não faça outras caírem, para que não legitime como normais, como ok, práticas pecaminosas. Amém? Ok. O último tópico é: persevere nos deveres. Persevere. Você tem seu grupo de oração aí? Persevere. Tem a célula sob seu comando? Persevere. Continue. Permaneça. Vai. Qual é o seu dever para com essas pessoas? É orar por elas, é interceder por elas? Continua. É ensinar, é fazer discípulos? Continua. Continua cuidando da própria vida, continua atenta, continua ensinando pelo exemplo, continua ensinando pela fala, continua dedicando-se a aprender sobre Deus na leitura da palavra. Continua. Por quê? Paulo diz, fazendo assim, você vai se salvar e você vai salvar outras pessoas. E é isso que nós queremos verdadeiramente, não é? A gente não quer passar uma vida inteira com o rótulo de cristão, que nem tá muito fácil, né? Se assumir cristão na sociedade atual nem tá tão fácil. E aí a gente passa uma vida inteira com esse rótulo, assumindo essa etiqueta cristã e ainda assim se perder. Ninguém quer isso. A gente quer ser salvo. A gente quer, após a morte, encontrar Jesus. Ou então, no grande dia da vinda de Jesus, a gente quer se encontrar à direita dele, como a sua noiva. É isso que todas nós queremos. E além disso, nós queremos ver outras pessoas salvas, sobretudo as que nós amamos, não é verdade? Queremos ver nossos maridos, nossos filhos rendidos ao Senhor. Queremos ver nossas amigas que amamos rendidas ao Senhor. Para isso, continua. Se você ensinar, se você for exemplar, se você estudar muito a palavra, ensinar a palavra, exortar, corrigir, se você valorizar os seus dons e fluir neles com responsabilidade, se você for diligente e dedicada, se você cuidar da própria vida, atentando para os seus próprios erros, que precisam ser corrigidos, ajustados, transformados, precisam de arrependimento e transformação. Se você continuar nisso tudo, você vai se salvar e você vai salvar outros. Sabe por quê? O cálice transborda, como está escrito no Salmo 23. O cálice se enche e transborda. Presta atenção, outra palavra. Você se torna então uma árvore que cresce e começa a dar sombra para outras pessoas. Começa a florescer para outras pessoas apreciarem e verem. Começa a frutificar para alimentar outras pessoas. Então, não fica só em você. Os resultados vêm. Você se salva e salva outros. E olha só, eu não quero passar batida na grande movimentação que o Senhor está fazendo no meio das mulheres. Eu não quero ser só espectadora no grande movimento que o Senhor está fazendo entre as mulheres. Eu quero ser usada por Deus. Eu quero fazer com que outras mulheres conheçam o Senhor e cheguem mais perto do Senhor por mim, através de mim. Para isso, algumas prioridades precisam ser evidenciadas. E é o que Paulo está ensinando a Timóteo. E é o que eu quero, então, compartilhar com você hoje. Se esse vídeo te abençoou, curte e comenta, me deixa saber. E você fazendo isso, o YouTube também vai entender que o vídeo é importante, vai te mandar mais conteúdos relevantes desse tipo, né, de meditação cristã, e também vai compartilhar, vai fazer com que outras pessoas tenham acesso ao meu vídeo. Me ajuda desse jeito. Se você lembrou de uma amiga que está cuidando de outras amigas ou que tem chamado para cuidar e precisa se posicionar, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que se nós mulheres nos posicionarmos, obedecendo o Senhor, cuidando de outras, levantando outras, grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo, porque muito Ele já tem feito e nós nos alegramos. E a minha oração é que por meio de você, muitas mulheres sejam alcançadas, cuidadas, amadas, posicionadas nesse tempo. E lembre-se, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Então, use as armas espirituais. Nossa espada.
Até a semana que vem.